Já estamos aqui. Vai, mostra o olhão. Já vou calçar as minhas luvas. Que é agora, meu pessoal, que vocês vão ver realmente um passo a passo. Vocês estão vendo bonitinho aqui? Dá um ok lá, a sobrancelha da Laís, tá? É que tá assim, nossa, tá bem no seu rosto, gata. Nossa senhora, não tá te favorecendo, tá? Olha lá. Ai, ai. Vamos fazer o design agora. Já foi feito aqui a higienização, porque nós fizemos a higienização para ganhar um pouquinho de tempo. Nós usamos na higienização o peeling enzimático, tá? Para fazer essa limpeza. Porque o que vocês têm que entender? Que quanto menos inflamação, maior a fixação do procedimento, tá? Então, se a gente vem com a escovinha fazendo muito esfregaço aqui, ativando a inflamação dessa pele, a gente não tem uma fixação boa, tá? Então, aqui a gente usa esse peeling porque ele não tem esferas. Depois vocês dão uma pesquisada sobre ele. Ele faz uma limpeza, ele tira aquelas camadinhas de pele morta, ele tira de uma forma super tranquila, super macia, sem ficar com esfregaço. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês antes da gente iniciar o design, essa pele ela tá íntegra, sem anestésico, tá? E eu quero que vocês olhem isso daqui. Olha esse procedimento. Como eu já disse para vocês, a gente fez a sobrancelha da Laís já 2 vezes. E olha isso. Pele íntegra. Vira um pouquinho aqui para mostrar. Olha isso, pele íntegra. A última vez que nós fizemos o procedimento da Laís foi julho, agosto do ano passado, tá? Então, olha só como o procedimento, ó, ele vai só apenas clareando, clareando, clareando. O pigmento que eu usei da primeira vez, você que acompanhou o nosso vídeo lá aqui no YouTube, a primeira vez que nós fizemos o procedimento dela, a gente usou o pigmento da Love Beauty, o Black Coffee, tá? Da última vez, a gente usou o Brow 3 da Fibrows, que é o mesmo pigmento que nós vamos usar hoje. E olha isso. Olha como realmente, ó, ele vai clareando, se degradando. Por quê? Porque aqui a gente trabalhou na camada correta. Então, muitas de vocês têm dúvida de como fica uma nanopigmentação a longo prazo, né? Depois de um ano, só para vocês entenderem. Então, eu achei bastante interessante colocar. Então, para vocês verem que muitas de vocês, eu sei que tem essa dúvida de, como o procedimento vai ficar a longo prazo. E olha isso. Simplesmente foi clareando, clareando, clareando. Se tiver de resquício aqui na pele dela, é coisa de, nem sei, 3%. Realmente, olha isso. Então, é muito interessante. Por isso que eu quis trazer a sobrancelha da Laís aqui para vocês verem que sim, é possível trabalhar com procedimentos naturais e que a longo prazo sua cliente não vai ficar refém de um procedimento igual às definitivas de antigamente, tá? Só vou dar mais uma limpadinha aqui. Só vou passar uma aguinha mesmo, tá? Eu, Letícia, eu gosto de trabalhar com disco de algodão. Eu não gosto de trabalhar com algodãozinho, sabe? Eu gosto do disco, assim, ó. Gosto do disco. Só tô passando aqui para dar uma umedecida aqui nessa pele. E aí eu vou vir agora fazendo mapeamento. Lê, como você faz o mapeamento? Agora, ó, eu vou vir aqui na lateral dela. Talvez aqui vocês consigam me ver, ó. Eu estou aqui. Ai, balangou um pouquinho. Ó, estou aqui.
O que eu vou fazer? A única marcação que eu vou fazer com a linha... Opa! A única marcação... Eu vou virar um pouquinho assim o seu rosto, ó, só pra eu enxergar melhor, tá? Porque pra não atrapalhar a câmera aqui. É aqui o início, ó. Vou fazer uma leve marcação aqui no início. Deixa eu ver se ele tá reto. Porque aqui eu tô com a câmera e ela me atrapalha um pouquinho. Então, eu vou fazer só essa marcaçãozinha aqui no início pra me delimitar aqui aonde eu vou fazer o procedimento. Isso. Agora, eu posso vir tanto com lápis dermatográfico quanto com uma caneta, tá? A sobrancelha da Laís, vocês percebem que é uma sobrancelha bem grossa, tá? Ela tem um rosto mais largo, um rosto comprido. Então, a sobrancelha grossa combina com ela, é o que ela gosta, tá? E outra coisa que eu ia comentar com vocês. O problema da maior parte dos profissionais é fazer um design muito fino, um design sem respeitar a estrutura óssea, um design sem respeitar ali o crescimento dos pelinhos, tá? Isso é algo que normalmente os profissionais pecam, tá? Aqui, ó, eu posso vir tanto trabalhando com tracinhos, pontinhos, ou a gente pode vir diretamente com lápis dermatográfico também. Aqui, ó, eu vou vir fazendo tracinhos, respeitando todo o crescimento aqui da sobrancelha dela. Gosto muito de trabalhar com lápis dermatográfico, mas para a visualização aqui de vocês, ele não ia ficar muito bom, por conta que a minha mão tem que ficar mais assim, ó. Então, por isso que eu resolvi fazer o mapeamento aqui da Laís, ó, com a caneta. Depois que você domina o design, você faz tanto com lápis quanto com a caneta. E aí, é claro, né? Você já é designer de sobrancelha, então isso daqui você tira de letra. A única coisa que você tem que saber realmente é trabalhar de forma mais natural, respeitando o crescimento da sobrancelha da sua cliente. Que isso é coisa que muitos profissionais não conseguem respeitar. E tem dificuldade, tá? Quem normalmente trabalha só com o design com rena, normalmente faz um mapeamento um pouquinho mais fino. E quando você mostra para sua cliente, normalmente esse mapeamento mais grosso, ela dá uma assustada. Mas o que acontece? O fio quando ele cicatriza, ele vai clarear as extremidades. Então, um exemplo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ó, um exemplo de um fio aqui, ó. Fiz ele escuro para vocês enxergarem. O início dele e o final dele vai clarear, tá? Então, com isso, a gente percebe que a sobrancelha, ela dá uma... como que fala? Encolhida, tá? Então, por isso que quando a gente trabalha com design mais grossinho, a gente não vai ter aquela sobrancelha, nossa, extremamente grossa, cicatrizada, ela dá uma leve encolhida, tá? E por isso que a gente também não pode trabalhar com fios tão curtinhos. Se a gente trabalha com fios muito curtinhos, a gente vai ter um problema também cicatrizado. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai ficar aquele fio cotoquinho, só um sinalzinho só, quando cicatrizar. Então, você tem que pensar tudo isso, tá? Aqui eu já limpei. Eu vou levantar para eu dar uma conferida, já que eu não vou poder sentar você, Laís. Ai.
Cadê? Dá pra ver de lá? Ali não tá aparecendo pra mim? É porque como eu não posso deitar, sentar ela. Normalmente, gente, o que a gente faz, tá? Eu, Letícia, eu sento junto com a minha cliente e eu vou conferir com ela todo o mapeamento, tá? Aqui eu não vou sentar a Laís e outras. A sobrancelha da Laís aqui eu faço até de olho fechado. Só tô conferindo aqui realmente esse início dela, tá? Cadê a água, minha vida? Fiz o mapeamento. Olha só para vocês verem. Vira aqui um pouquinho. A sobrancelha da Laís é uma sobrancelha, ó, que aqui ela é mais grossa. Então eu acompanhei. Eu não fiz um design fino. Quando a gente trabalha com rena, a gente faz um design mais fino aqui, né? E quando a gente trabalha com essa naturalidade, a gente tem que acompanhar essa espessura aqui da base final dela, do ponto final, ó. Então a gente deixa mais grossinho. Tem um truque do pigmento, depois eu comento aqui com vocês. Enfim, e aí aqui agora vamos fazer um estudo de caso da sobrancelha da Laís? Já fizemos o mapeamento. Você viu o mapeamento super simples. Quanto tempo que eu demorei pra fazer esse mapeamento, gente? Muito, muito, muito rápido. Vamos lá. Ó, aqui, quando a gente tem uma cauda mais baixa, a gente tem que respeitar a cauda, porém a gente tem que usar de forma estratégica. Um exemplo, se essa sobrancelha fosse muito mais baixa aqui, e eu quisesse fazer esse pelo para si, essa sobrancelha mais alta, eu tinha que pegar e sair muito pouco. Lembra que aqui nessa base de cima, a gente não pode sair muito fora do pelo, tá? Querendo engrossar. E a cauda caída, tem como a gente fazer um design estratégico, não vou conseguir mostrar aqui para você agora, mas a gente tem que ver até o máximo, até onde a gente consegue ir. Por quê? Porque a gente tem que entender que tudo é estrutura óssea. Se essa cliente, ela tem essa cauda mais baixa, muito provavelmente é por conta da estrutura óssea dela. Aí, uma dica é conversar com a sua cliente, mostrar para ela todos os pontos e fazer o quê? Pedir para ela vir com um pontinho de botox, tá? Fazer a indicação de um botox para ela, porque vai ter coisas que a gente não vai conseguir. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, tá? Referente à estrutura na nanopigmentação, que a gente vai ter que pedir ajuda aí para outros profissionais, no caso, um profissional que trabalha com botox, tá? Aqui, igual eu tava falando para vocês, que eu pausei só para responder ali uma dúvida, vamos fazer o estudo de caso da sobrancelha da Laís. Essa sobrancelha, quando a gente fez ela pela primeira vez, a Laís usava muito a Brow Lamination e muito essa sobrancelha pra cima, tá? Porém, hoje ela gosta de usar a sobrancelha extremamente natural. E eu identifico que os pelinhos dela, sim, ele sobe, tá? Porém, ela tem um pouquinho de pelinho que faz isso daqui, ó, aqui no ponto alto, ó. Esse ponto alto ele vem levemente e desce, formando aqui uma trama ocidental, tá? Uma trama ocidental. Então, o que acontece? Se eu venho hoje, né, que ela não usa mais a Brow Lamination e tudo mais, e eu venho todos esses pelinhos para cima, eu vou estar cruzando com esses pelos aqui de cima. E não essa é a minha intenção. Então, eu venho, dou uma passadinha aqui, ó, que os pelinhos que tem que deitar, deita. E isso não vai atrapalhar ela caso ela queira trabalhar com essa sobrancelha penteada, tá? Muito pelo contrário, aqui a gente tá usando o natural dessa cliente, tá? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu virar assim, Laís, eu acho que vai dar pra ver melhor. Ó, a sobrancelha da Laís, os pelinhos fazem o quê? Aqui eles estão mais arrepiados, mas chega num ponto que ele vai inclinar, que ele vai descer, ó. E é aqui nesse ponto que o de cima, ó, desce. Aí ele vem de baixo subindo e ele vem e se encontra aqui com o pelinho de cima, tá? Ele sobe aqui, ó, e vem fazendo isso.
Então, aqui é a minha linha guia. É uma linha guia que ela é mais fininha, tá vendo? Ó, os pelinhos, eles se encontram. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tá dando para enxergar? E aí, ó, eu venho fazendo com a caneta aqui para vocês enxergarem o movimento que esse pelo faz, olha só. Só que aí, olha só, chega aqui nessa base, o pelinho dela, o de cima, já não se encontra mais. E aí é onde apenas a gente trabalha com pelos mais arrepiados, olha só. Pelos mais arrepiados. E quando a gente vem aqui, ó, o pelinho de cima aqui dela, ele faz somente isso, ó. Olha só. É muito interessante, porque é uma técnica que a gente vai respeitar o caimento da sobrancelha da nossa cliente. Ai, Lê, mas você não trabalha com trama pronta? Não, eu não trabalho com trama pronta. Eu trabalho com a necessidade de cada sobrancelha, tá? A gente fala sobre o nome das tramas, que é a unidirecional, a oriental e a ocidental, porém, o desenho dos pelos aqui vai ser de forma que a gente encontra o pelo da nossa cliente, tá? Então, a gente vai acompanhar esse direcionamento. Por isso que eu fiz isso daqui, ó, para vocês enxergarem exatamente como é os pelinhos dela, tá? Vamos virar do outro ladinho lá. Aqui, tá dando pra ver lá, porque eu tenho que virar bem aqui por conta, tá? Ó, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai encontrar onde o pelinho dela dá uma deitadinha, ó, até um pouquinho aqui, mais pra frente. Ó, aí aqui ele vem descendo. Pelinho subiu e já se encontrou com o de cima, tá? Então, a gente só tá apenas acompanhando o direcionamento, olha só. E é claro, depois que vocês treinam o desenho de cada fio, a hora que chega na prática, vocês vão conseguir simplesmente aqui, a hora que você vê um pelo, você fala, ah, eu sei que pelo que é esse. É esse pelinho que eu vou fazer. Olha só. E o pessoal que tá lá no TikTok corre pro nosso YouTube, pro nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é Letícia Machado Micro, que lá a gente tá mostrando todo o passo a passo da sobrancelha da Laís. Aqui, para ficar mais breve, eu já vou pausar aqui, vocês já conseguiram entender, porque senão essa live ela fica muito, muito, muito comprida. Ó, tá dando para ver aí, meninos? Vai me falando vocês aí no comentário se tá dando para ver exatamente o que tá sendo feito, tá? Vira, isso. A Laís, ela já usou o Roacutan. Então, que lâmina que eu escolhi para trabalhar na sobrancelha da Laís? Eu escolhi uma lâmina com mais pontas, Lê, porque é uma lâmina com mais pontas. Quanto mais sensível a pele da cliente, eu opto por mais pontas na minha lâmina. Por quê? Entendam para vocês verem. Quanto maior o número de pontas, mais estabilidade essa lâmina vai me dar e menos vai agredir a pele da minha cliente, tá? Isso eu explico também detalhadamente, é que aqui agora eu não posso ficar deixando muito longo, porque senão vocês vão daqui a pouco sair e me deixar aqui sozinha. Aqui, ó, eu já vou abrir os esterilizáveis. Ó, aqui eu tenho o Tebori. Depois vai jogando no lixo aqui pra mim, ó. Tebori, pinça, tudo esterilizado. Acabei de abrir aqui. Já vou tirar também do envelope já a minha tesoura. Já vou deixar já aqui tudo no jeitinho pra mim.
a lâmina que eu escolhi, a lâmina da Fibrows, 24 pontas, uma lâmina nano. Lê por que uma lâmina nano? Olha a espessura do pelo da Laís, pelo finíssimo, finíssimo, finíssimo. Então, eu vou usar uma lâmina nano, tá? De 0,15 milímetros. Vou encaixar aqui no meu tebore. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar ela da embalagem. Peraí. Tirei, ó, a minha lâmina. Deixa eu mostrar pra vocês. Tirei a minha lâmina. Eu vou trocar a minha lâmina porque sempre que eu abro a lâmina, eu confiro ela. E eu senti que ela deu uma leve entortadinha. Não sei se aí vai dar pra vocês verem. Então, eu vou trocar a minha lâmina, porque isso, gente, é de extrema importância. Sempre que vocês... deixa eu pegar aqui. Sempre que vocês abrirem a lâmina, não já vai colocando diretamente no tebore. Você vai e confere ela, tá? Vou pegar aqui até uma de outra marca, deixa eu ver. Isso. É a mesma quantidade, mas ela é de outra cor. Ó, vou colocar no tebore. Conferir, ela tá perfeitinha, essa daqui. Eu gosto de colocar no tebore dessa forma, tá dando pra ver aí, Vi? Tá, né? Colocar dessa forma. Ó, ela não tá nem reta e nem tão pro ladinho, nem tão inclinada. Eu confiro se ela tá bem firminha. E eu gosto de usar uma bandagem. A bandagem, ela é pra minha mão não escorregar na hora de fazer a fissura, pra me dar um pouco mais de conforto na hora de trabalhar, tá? Então, a bandagem, ó, ela fica bem firminha a mão aqui, ela não deixa a mão dar aquela escorregada. Eu gosto bastante, bastante, bastante da bandagem, ó. Coloco só nessa parte que é onde a minha mão, o meu dedo aqui vai segurar, tá? Coloquei. Só troquei a lâmina, tá? Espessura, tamanho, tudo igual, tá? E o pigmento que eu escolhi pra Laís é um pigmento que eu já fiz da outra vez a sobrancelha dela, que é o Brown 3. É o pigmento da Fibrows. Aqui eu vou mostrar pra vocês a marca, tá? Mas o Brown 3 não é esse daqui, ó. É esse pigmento da Fibrows, da linha Super, tá? Esse daqui é o Black. O que eu peguei, ele tá ali, e eu já coloquei ele no batoque, que é o Brown 3. E a quantidade que a gente coloca no batoque, gente, é uma quantidade bem pequena. Não vou precisar fazer o teste aqui na sobrancelha, na testa da Laís, porque eu já utilizei nela esse pigmento. Ó, eu coloquei essa quantidade. Olha pra vocês verem como é um pigmento denso, ó. Ele não escorrega. Pensa num pigmento que eu amo trabalhar com ele não faz sujeira. Ai, Lê, mas esse pigmento é um pigmento muito caro. Realmente, ele é o pigmento mais caro que existe no mercado. Mas é um pigmento de altíssima qualidade, tá? Olha só. Essa quantidade, aí fala assim, ele é muito caro, mas essa quantidade eu faço a sobrancelha dela inteira. E ele não, ó, ele não cai. Isso que é o bacana, pra vocês entenderem a densidade dele. E uma coisa muito interessante, muito bacana, quanto ao pigmento, é que pra gente trabalhar com fios, eu gosto e opto de pigmentos mais densos. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Quando a gente... Ai, fiz caquinha aqui de sujeira na minha mão. Quando a gente trabalha com pigmentos muito líquidos, ele sobe. A lâmina parece que puxa ele. E ao invés dele ficar lá na pontinha, não, ele sobe. E a hora que a gente vai fazer a fissura, a gente faz a fissura sem o pigmento.
E, ai, Lê, mas isso vai atrapalhar? A fissura, o corte, ele vai ser feito normalmente. O único problema é que você que é iniciante, você não vai conseguir identificar onde você fez o pelo e isso vai te atrapalhar, tá? Então, por conta desse motivo, eu acho muito mais fácil trabalhar com pigmentos mais densos, tá? Vamos iniciar aqui agora. O que eu vou fazer? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver a sua posição. Ergue o queixinho pra mim. Sempre que eu vou iniciar, eu peço, que eu vou fazer esses primeiros pelinhos aqui. Eu peço pra cliente erguer o queixo. Dando pra ver assim mesmo, né? Erguendo o queixo, fica bem mais fácil de eu fazer a fissura. Aqui, ó, eu vou mostrar pra ficar mais fácil a visualização de vocês, tá? O que acontece? Aqui, a gente teve que adaptar o celular por conta da live do YouTube, tá? Então, vocês vão me falando como que tá a visualização de vocês. Eu vou tentar fazer de tudo para não colocar a cabeça na frente. Porém, teu olho tá sensível com a luz? Tá lacrimejando? Ó, vou fazer aqui para vocês entenderem como está o pelo da Laís, ó. Eu tenho um pelinho aqui. Ó, aqui eles estão bem retinhos, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como tá esses pelinhos, ó. Super retinhos. Aí chega aqui, ó, ele dá uma leve inclinada. Isso é só pra vocês visualizarem, tá? Eu gosto de ensinar também a trabalhar com tipo um decalque. Mas fica muito longo pra eu ensinar isso pra vocês aqui agora. Ó. Quando eu ensino o decalque, fica muito simples, muito simples mesmo, tá? Mas aqui eu tentei fazer um leve decalquezinho só para vocês entenderem. Então, eu vou trabalhar com pelos mais retos até aqui. E aí eu venho inclinando, porque aí eu venho, ó, acompanhando realmente o direcionamento do pelo da Laís, tá? Vou iniciar desse ladinho. Essa sobrancelha eu trabalho de costas, então eu estou aqui, ó. Trabalho de costas, tá? E conforme esse pelinho vai se inclinando, eu vou virando o meu mocho e vou também vindo em sentido ao pelinho dela, tá? E aí eu vou trabalhando, puxando. Sobrancelha direita, eu trabalho puxando, tá? Aí, quando eu for para esse ladinho, para a sobrancelha esquerda, eu vou virar e vou me posicionar de frente, na lateral dela. Aí, eu mostro para vocês. Vamos iniciar, gata. Eu vou iniciar e eu quero que você seja muito sincera e fala de uma nota de 0 a 10. Qual que é a dor que você tá sentindo, tá? Você vai falar de 0 a 10. Um exemplo, ai, Lê, tô sentindo muito, tô sentindo 9, 10. Ai, Lê, tá médio, 5, 4. Ai, Lê, tá super tranquilo, 1, 2, tá? Então, só pra você entender, eu quero que você seja muito sincera aqui pra mim, tá? Ergue o queixinho, tá dando pra ver? Aqui, eu falo que o segredo da minha técnica Luxe Brow é o esticamento. Quando a gente tem um esticamento perfeito, a nossa lâmina ela vai deslizar na pele da cliente. Ela apenas desliza. Você não vê força, você vê apenas a lâmina deslizando. Então não é peso, tá? Não é peso. Você não vai pesar a mão e vai fazer lá no crânio o pelo na sua cliente, não. Você vai esticar corretamente e essa sobrancelha não, essa pele vai ficar tão esticada que a tua lâmina ela vai deslizar, tá? Deixa eu pegar e molhar já. Eu já vou deixar umedecido aqui o tônico com o tônico da Hald. Tônico da Hald é esse daqui, ó. Tônico da Hald, gente, esse daqui. Eu sempre molho, deixo bem umedecidinho
eu tô querendo fazer de uma forma que eu não enrolo aqui com vocês, tá? Por conta do tempo. Mas é porque eu sou uma pessoa muito explicativa, gente. Eu gosto de explicar tintim por tintim. Então, esse negócio de tempo, ele pra mim não dá certo, porque eu gosto do negócio explicado detalhadamente. Vamos lá. Eu vou pegar, ó, isso daqui, dá pra vocês verem? É muito pouquinho pigmento. É muito, muito, muito pouquinho pigmento. Ergue. Minha cabeça não tá aparecendo não, né? Ó, estiquei um, eu puxo pra testa, ó. Estiquei um, estiquei dois e o meu dedinho vai esticar o três. Tá vendo? Um, dois, três. Viu? E aí, estando extremamente esticado, você vem e faz a primeira fissura. Ai, Lê, mas eu não sei como é a pele dela. Então, você vem no meio aqui da sobrancelha dela, você pode vir e fazer um pelinho só para sentir se essa pele é muito fina, como é essa pele. Aí, a gente vem, ó. E faz um fiozinho aqui. Por quê? Porque aqui existe pelo pra gente sentir a pele da nossa cliente, tá? A pele da Laís é uma pele fina, então eu trabalho com a mão leve e precisa, tá? Nada de força, porque é uma pele muito, muito fininha. Como eu já disse pra vocês, ela já tomou Roacutan, então é uma pele bem fina. Pega um pouquinho mais queixo pra mim. Tá dando pra enxergar lá? Estiquei, 1, 2, 3, e vou fazer o primeiro pelinho. Primeiro pelinho feito, já venho, pego o pigmento, faço outro pelinho. Vou fazer aqui do ladinho, ó. Como tá a dor? Fala pra mim como é a sua dor de 0 a 10. Pode responder. 0. Você não tá sentindo nada? Não. É pra falar a verdade? Não. Não tá aqui? Aqui, ele é um lugar que é muito tranquilo. Eu vou perguntar pra ela na hora que eu tiver mais aqui, ó. Aqui é o lugar mais doloridinho. Entenda, pele íntegra, sem nada de anestésico, tá? Fiz o segundo pelo e agora eu vou vir fazendo o restante dos pelinhos, tá? Pega mais o queixinho pra mim. Tá dando pra enxergar lá? Tá, né? Tá escutando o barulhinho? Ó, fiz o 1, vou fazer o 2. 2, tá vendo? E eu venho fazendo, gente, lendo o pelo dela. Ai, como que é o pelinho dela? É um pelinho mais com reto, é um pelinho mais curvado. Aqui são pelinhos mais retos, então a gente vai trabalhar com eles mais retinhos. E se camuflando aqui com o restante dos pelinhos naturais dela, tá? Depois tem um acabamento, tá? Então fique tranquila que aqui a gente vai fazer os primeiros pelinhos pra gente não perder a marcação e depois a gente vai vir dando acabamento para essa sobrancelha. Ó, aqui eu dei uma leve giradinha no meu dedo, lendo os pelinhos dela. É claro que aqui eu não tô explicando tudo bonitinho para vocês, porque senão vai ficar muito longo. Olha aqui, a gente vem, ó, aqui eu já dei uma leve inclinadinha, porque, ó, tá vendo que aqui já entra, começa a inclinar? Então, esses dois últimos pelos eu dei um leve giro de dedo. E claro que você que é apenas designer, talvez eu falo coisas aqui que você ainda não entende, tá? Por quê? Porque aqui a gente já tá indo direto para uma aula prática. A minha mão aqui, ela tá 90 graus em sentido à pele da cliente. Então, o tebore, a lâmina, não vai ficar exatamente a 90 graus.
Ó, tá vendo? Conforme eu vou caminhando, eu vou esticando nos pontos, ó. Essa pele aqui é uma pele extremamente fina, tá? Extremamente fina. Então, o que acontece? Se a gente pega e trabalha com a mão pesada aqui, a gente deixa um procedimento super profundo. Eu tô escutando barulhinho. Tá escutando, Laís? Eu acho que isso é o pior. A Laís, toda vez que eu vou fazer a sobrancelha dela, ela fala assim pra mim, eu queria colocar um fone. Por quê? Ela fala que ela não sente a dor, é a gasturinha de escutar esse barulho. E para nós micropigmentadores, esse barulho, ele é muito satisfatório, porque ele significa que a gente está atingindo realmente a camada correta da pele. É muito satisfatório. E a gente trabalhando na camada correta, com a pele íntegra, a gente escuta aquele barulhinho satisfatório. Que quando a gente trabalha com epinefrina, muito dificilmente a gente escuta. Tá dando pra enxergar lá? Tá... É porque como aqui a gente não pode ficar rodando o celular, mexendo no celular, talvez vai ter momentos que não vai... que a minha mão vai entrar na frente, né? Ó, eu venho trabalhando, seguindo realmente aqui, ó, o caimento do pelo da Laís. A gente tem um manual também, que fica fácil, né, a gente entender, que a gente estuda todos os pelinhos. Então, quando a gente enxerga o pelo, a gente já fala, é aquele pelinho que eu estudei. Outra coisa, a sobrancelha da Laís é uma sobrancelha ralinha, né? Ela é rala. Então, aqui, ó, eu tô trabalhando na sobrancelha dela inteira. É claro, vai ter lugares que eu vou dar mais volume e vai ter lugares que eu vou dar menos volume, tá? Mas eu vou trabalhar na sobrancelha inteira. Já existe sobrancelhas que não têm essa necessidade, tá? Tem sobrancelhas que eu só trabalho em pontos estratégicos. Esse barulhinho, ele é muito bom. Respira. Ai. Ela odeia esse barulho. Também pela terceira vez, quero minha sobrancelha feita por vocês, ser sua aluna com certeza. A Silvia. Ai, Silvia, fico honrada. Me fala de onde você é, Silvia? Tá pertinho de mim? Deixa eu me posicionar aqui para não atrapalhar a câmera. Tá dando para enxergar lá? Olha só, aqui a gente trabalhando exatamente com o direcionamento dela. Outra coisa aqui, ó, eu já estou enxergando, quem é micropigmentador sabe, a linfa, que é aquela aguinha, né? É o exudato, a gente fala. Mas para quem não entende, é a linfa, que é uma aguinha com sangue, mas pouquíssimo sangue. Por quê? Porque a gente não trabalha na camada profunda, tá? Ó o barulhinho, Laís. E aqui, a hora que eu vou fazendo esse pelinho, eu já vou entrando, inclinando e entrando aqui nessa linha guia que eu fiz. Pra quê? Pra hora que eu vim fazendo de cima, ele se encontrar com o de baixo. E depois a gente vem trabalhando apenas com acabamento. Então, o que vocês têm que entenderem, extremamente importante, esticamento, o ângulo de 90 graus em sentido à pele da sua cliente e você ir respeitando o caimento dessa sobrancelha, o caimento desses pelos. Quanto mais você respeitar o caimento desses pelos, mais natural vai ficar o procedimento.
Aqui a gente tem uma sobrancelha bem larga. Vocês percebem que eu tô fazendo pelinhos pouquinho mais longos. Eu não tô trabalhando com aqueles pelinhos curtinhos. Por quê? Porque o pelo da Laís é um pelinho mais longo e ela tem uma sobrancelha larga. Já pensou a gente trabalhar com pelinhos super, super, super... Se a gente trabalhar com pelinhos super curtinhos, como vai ficar feio? Ó, a Gabi, parece uma pintura de tão leve e natural. Realmente, Gabi, é isso que eu quero que vocês entendam. É realmente uma arte, porque aqui a gente trabalha com a mão leve e precisa e o pigmento ele implanta, não fica aquela coisa, como eu vou explicar para vocês, não fica aquela coisa artificial. Vira pra mim, meu amor. Aqui, ó, eu já fiz um pelinho, que é aquele pelinho que a gente testou pra gente, o peso da mão, né? Vou fazer um do lado dele. Por quê? Tem outra questão que eu gosto sempre de explicar para vocês, referente ao processo inflamatório. Quanto mais a gente demora no procedimento, maior é o processo inflamatório, tá? Então, se eu ficar perdendo muito tempo aqui, depois eu vou ter um processo inflamatório muito alto e aí eu perco um pouco da fixação, tá? Então, eu não posso perder muito tempo aqui. Então, tô conversando e já vou fazendo aqui, tá? Laís, aqui, que era um lugar mais doloridinho, quanto que você sentiu de 0 a 10? A mesma coisa. Tá tranquilo? Só que é o barulho. É o... o barulho, gente. O barulho pra ela é péssimo. Então, vamos só retomar o que eu tava falando, que o Henrique acabou me interrompendo aqui. Não dá risada, não. Não me interrompa, fala pra ele. Ó, posicionamento do tebore e da lâmina, esticamento e respeitar o direcionamento natural do nosso pelinho. Do nosso pelinho, ó, do pelinho da nossa cliente. Ó, aqui essa cauda eu acho super interessante vocês visualizarem, tá? Aqui, normalmente as pessoas têm muita dificuldade. Por quê? Porque deixa aquela cauda fina ou não sabe seguir um direcionamento. Aqui, normalmente, os pelinhos, eles são feitos desse jeito aqui, ó. Ó, a gente faz um Czinho ao contrário e a gente vem ramifica aqui e ramifica aqui, mas quando eu vou ramificar aqui, ao invés de eu descer e fazer isso, eu puxo. Porque assim a gente tem uma naturalidade maior, tá? Então, normalmente as pessoas têm muita dificuldade aqui nessa cauda. E eu, particularmente, amo fazer a cauda. Eu acho que fica, as minhas caudas ficam assim, ó, muito, mas muito natural. Eu amo fazer. E igual eu tô explicando pra vocês aqui, eu não consigo ficar mostrando exatamente, falando tudo bonitinho pra vocês, por conta que a gente tem um tempo aqui na live, tá? Então eu tô tentando fazer o mais rápido possível. Ó, aqui esse último pelinho que eu fiz, vocês não vão conseguir enxergar ele porque não entrou pigmento na fissura. Porém, eu não venho repassando ele, porque a fissura foi feita. Só não entrou o pigmento agora. Porém, a hora que eu for saturar, esse pigmento vai entrar. Depois a gente vem com acabamento. Meninos, vai dar tempo da gente mostrar o acabamento? Eu acho que não. Vamos ver aqui. Eu vou tentar fazer o mais rápido aqui para dar tempo de vocês verem o acabamento. Ó, fiz o último pelinho. Olha isso. Sem a gente limpar, já tá linda essa sobrancelha. Olha o direcionamento desses pelos, gente. É muita delicadeza. Por isso, do nome da técnica Luxe Brow, que fica assim, ó, extremamente luxuosa e sofisticada.
Agora eu venho aqui, ó, estou aqui na lateral dela, ó. E aí eu venho aqui acompanhando esses pelinhos. Aqui a mão tem que estar muito levinha, porque o que acontece? É uma pele muito fina. Muito, muito, muito fina. E para quem olha, fala assim, igual a... Quem falou que era muito... Tava parecendo super fácil de tão delicado? Quem que foi que comentou isso? Gabi? Por que, Gabi, parece tão fácil? Porque aqui a gente tem a técnica, né? A gente estudou, treinou. Então, com técnica, é muito fácil, realmente, tá? É difícil quando não tem método, quando não tem a técnica. Por isso que eu falo para vocês da importância de estudar, da importância de saber o que está sendo feito. Essa pele, por ser mais fininha, é um pouquinho dolorido, esse ponto alto. Porém, não é nada... Dá uma nota pro ponto alto, onde é mais doloridinho lá. Seja verdadeira. Pode falar, abre a boca. Pode falar. Só dá uma ardidinha. Assim. Arde. Só um pouquinho, só. É uma ardida, realmente isso, uma ardidinha. Agora aqui, ó, vou fazer o último pelinho. Aqui, ó, seguindo, tá, pessoal? Os pelinhos dela. Finalizei essa primeira parte. O que eu faço? Eu pego um pouquinho de pigmento no meu batoque. Não precisa ser muito. E, ó, eu venho ao lado contrário, assim, eu não vou fazer isso, ó. Eu venho desse ladinho, aplicando mais pigmento na fissura que eu acabei de fazer. Lê, por que você gosta desse? Eu vejo o pessoal trabalhando com microbrush. Eu não gosto do microbrush. Eu acho que ele machuca a pele da nossa cliente, assim a gente tendo uma inflamação maior ou corre o risco até de machucar, porque eu já vi profissionais machucando a pele da cliente com o microbrush. Aqui, ó, esse aplicadorzinho, ele é super suave, então eu venho apenas, ó, aplicando mais pigmento. E aí, essa partezinha arde, né, lá? É uma partezinha que arde, tá, pessoal? Então, a sua cliente, muito provavelmente, ela reclama nesse momento, tá? Eu vou finalizar essa sobrancelha, para não ficar muito longo, esse ladinho eu vou fazer depois. Então, eu vou finalizar a sobrancelha. Mas esse lado eu vou mostrar para vocês o posicionamento da minha mão, tá? O que eu vou fazer? Eu estou posicionada aqui de lateral para a cliente, tá? Eu tô apoiando o meu cotovelo no peito dela aqui, tá? E aí eu vou fazer o esticamento de frente, assim, ó. Estiquei 1, 2, 3. E aí eu venho trabalhando assim, ó. E aqui também não vai dar pra vocês enxergarem, então por isso que fazer depois. Aí eu vou dar acabamento junto com vocês aqui para deixar essa sobrancelha finalizada. Mas, ó, a gente trabalha assim, ó, de lateral. E aí eu vou trabalhando dessa forma, conforme eu vou vindo aqui pro meio da sobrancelha dela, eu vou ficando mais aqui, ó, e depois eu venho fazendo assim, nessa base. Então, sobrancelha direita eu trabalho de costas, sobrancelha esquerda eu trabalho de frente e empurrando. Aqui eu puxo e aqui eu empurro. Aí é onde eu giro o tebori, tá? Então, aqui o tebori tá de assim, a lâmina, quer dizer, a lâmina tá de assim, ó. E quando eu venho pra cá, eu giro ele pra gente empurrar, tá? Aqui, ó, já vou limpar pra vocês verem. Com o tônico da Haute. E eu vou fazer a limpeza. Bem macio. Eu gosto desse pigmento, que esse pigmento, vocês estão vendo como é fácil de limpar? Não fica aquela sujeira.
E muitas que estão aqui, que trabalham com aquela técnica lá de 2020, vai falar assim: Lê, eu não acredito que você trabalha com uma passada só. Como que essa sobrancelha, você não vai precisar fazer outra passada nos pelos? Quer respirar, gata? É que a hora que a gente passa dá uma ardida, né? Dá uma ardidinha agora o tônico. Mas o tônico, ele é muito interessante porque ele já tá acalmando a pele da cliente, tá? Olha isso. Com apenas uma passada, eu vou abrir assim, ó, para vocês enxergarem o quanto que o pigmento já entrou. Eu tava vendo até esses dias pessoal ensinando repasse de fios. Trabalhando na camada correta, com peso de mão ideal, você não precisa de forma alguma repassar o procedimento. O procedimento não, o fio. Aqui agora eu vou vir dando acabamento. Então, eu vou procurar buraquinhos onde dá para eu dar mais volume e eu já finalizei o procedimento, entendeu? Aqui, ó, eu vou dar um acabamento. Nessa base aqui, ó, onde ela tem uma quantidade de pelo legal, eu não preciso dar mais volume. E aí, eu vou dar volume aqui nessa base de baixo aqui, cauda, e eu vou dar bem pouquinho volume, acabamento em cima. No meio aqui, onde ela já tem um volume legal, eu não preciso, porque eu preciso dar o quê? Equilíbrio. Pra gente dar equilíbrio, a gente não pode ficar colocando muito pelo, fazendo muito pelo onde já existe, entendeu? Cadê o meu batoque? Ó, vamos lá? Aqui, no caso, se você já quiser vir limpando os pelinhos que sobraram pra fora, você pode, tá? Aqui, eu já vou dar o acabamento, depois eu limpo. Ergue o queixinho, meu amor, que agora eu vou vir aqui no início, ó, dando acabamento. Vou procurando buraquinhos pra dar volume e vou ramificando esses pelinhos. Deixa eu colocar bem perto aqui. Eu vou vendo aonde cabe mais pelo, mas sempre de uma forma equilibrada. Eu gosto de explicar para as minhas clientes que a gente trabalha como se fosse primeira e segunda sessão. Por quê? Pensa comigo. Você vai concordar, você que já é micropigmentadora. Quando a gente faz um fio grudado com o outro, a gente não tem um resultado legal cicatrizado. O que acontece? Esse fio, ele volta grudado. Não volta? Cadê o pessoal que já trabalha com a micropigmentação aí, que vai me responder isso e vai concordar comigo? Quando a gente pega e trabalha com fio grudado um no outro, esse fio cicatrizado volta tudo grudadinho. Então, o que a gente faz? Qual que é a estratégia? A estratégia é a gente pegar, fazer uma quantidade de fios com espaçamento legal, bem natural, e aí, no retoque, a gente dá mais volume, sobe um pouquinho pra mim, pra essa sobrancelha, que aí a gente trabalha entre meio aos pelinhos. Que eu tô ramificando, tá? Quer respirar, gata? Pode respirar, não precisa aprender a respiração, não. E aqui agora, ó, é procurar... Ai, vai arder, tá? Agora é procurar buraquinhos, procurar lugares que a gente... que dá pra gente colocar algum pelinho, mas lembrando desse espaçamento, pra gente trabalhar com essa naturalidade.
A lâmina, gente, desliza, é uma delícia. A lâmina, delícia pra mim, né, Laís? A lâmina desliza na pele quando tá esticada certinho, quando a gente tem técnica. Por isso que vocês falam, ai, Lê, parece tão simples, porque realmente com técnica é muito simples. Muito simples. Tô acabando esse ladinho. Aí, que vocês precisam entender também, outra questão do processo de inflamação. Quando a gente já tá aqui finalizando, essa pele, ela tá mais sensível, tá? Então, aqui, ela começa a sentir um desconforto um pouquinho maior, né, Laís? Concorda comigo? Uhum. Ela sente um desconforto um pouquinho maior. Não é uma dor exagerada, mas é uma ardência maior, né? Uma ardência maior. Por quê? Porque essa pele já mexeu nela aqui, né? Então, a gente tem uma sensibilidade um pouquinho maior. Aqui eu abro a sobrancelha, ó. E talvez se eu sentir necessidade de algum encaixe de fio, nesse ponto alto dela, eu não vou fazer mais pelinhos não, tá? Só vou dar um acabamento. Aí tá um arraso, gata. Minha sobrancelha. Tá linda, tá? Eu sou... Ergue o queixo pra mim, deixa eu fazer um pelinho aqui. Eu sou daquelas que durante o procedimento eu vou deixando as minhas clientes curiosas. Porque eu sou daquelas babona que acha bem modesta, sabe? Aquelas que fica elogiando pro... Ai, agora arde. Ela sofre na saturação, gente, a Laís. Vou colocar mais pigmento. Aqui agora, eu praticamente finalizei, né? Agora eu só vou vir deixar agir 2 segundinhos esse pigmento e eu já vou vir limpando. Aí eu limpo essa sobrancelha e finalizei. Olha pra vocês verem como é rapidinho. Essa é a parte mais chata, né, Laís? Parte mais chatinha. Esperar 2 minutinhos aqui. E aí a gente já vai limpar, tá? E esse ladinho de cá, pra vocês que tenham alguma dúvida, então a gente trabalha de lateral. Ó, a gente estica 1, 2, 3 e ó, trabalha dessa forma. Ai, tá tremendo aqui, ó. A Silvia, a sobrancelha que é muito falhada, na frente também conseguimos realizar essa técnica. Silvia, o que você vai... Você precisa analisar primeiro se tem uma quantidade de pelo, tá? Porque, um exemplo, aquela sobrancelha que não tem pelo nenhum, aí não vai ficar natural. Aí você vai ter que ver ali se existe um crescimento de pelo para você trabalhar com uma reconstrução primeiro de pelinho dela natural, para depois sim você fazer a técnica de nanofios. Agora, se ela não tiver pelo nenhum, tiver aquela sobrancelha muito espaçada e não tiver pelo nenhum ali, eu não indico porque não fica natural, tá? Deixa eu ver mais alguma. Eu vou limpar aqui o procedimento agora. Ó, ai, dá uma ardidinha. Uma leve ardidinha. Dá uma olhada, Laís. Ai, você não tá conseguindo ver, né? Que pena. Porque tá muito lindo. Muito lindo. Aí, agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir apenas limpando. Vou limpar.
Vocês estão vendo que é apenas com uma passada, né? E eu venho, aqui no caso da Laís, ela gosta da sobrancelha bem natural. Fala que a parte não dói mais lá. Eu falo sempre para as minhas clientes que o tirar o pelo dói mais do que fazer o pelo. E aí eu vou tirar bem pouquinho aqui, porque a Laís gosta de um procedimento mais natural. Fiquei quietinha, né? Tem hora que eu acho que eu tô assim, que eu não tô com vocês aqui, e aí eu fico quietinha, eu só concentro. Agora ela tá fugindo de mim, vocês estão percebendo? A cliente de vocês é assim também? Que a hora que a gente pega a pinça na mão, elas começam a fugir da gente. Porque a Laís é desse jeito. Pegou a pinça na mão, ela foge. Com o tebor e vocês, com a lâmina, ela não fugiu. Aqui eu vou dar uma leve limpadinha, depois eu vou finalizar o procedimento na Laís, tá? Não foge de mim, não. Pessoal, aqui tá com fome? Ai, que linda, meu Deus! Ai, tia, que coisa linda. Olha isso, gente. Eu não, você consegue dar um zoomzinho, não, né? Ai, que eu queria que elas vissem. Gente, olha que coisa mais linda. Pena que não dá pra vocês verem aqui, porque eu não consigo mexer na câmera agora por conta da live, tá? Mas olha o acabamento. Olha o acabamento dessa cauda, desses pelinhos da cauda. Olha isso. É muita, muita delicadeza, acompanhando exatamente o caimento dos fios da cliente. Fica lindo, lindo, lindo demais. Um procedimento com uma durabilidade em média de 6 a 12 meses, tá? Olha isso. Muito, muito, muito natural. Isso sim é um procedimento que o mercado de 2025 busca, tá?